Eduardo, eu tenho 25 anos, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Desculpa, é óbvio. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, por aí, por discussão mesmo, briga, etc. E vivi com a minha mãe quase minha vida inteira. E fui criado pela minha mãe mesmo. Mas eu não tive a figura paterna na minha vida como muitos brasileiros mesmo. O fato é que quando eu era pequeno, eu sempre quis ser ator, né? Desde pequenininho, minha mãe fazia eventos no Rio de Janeiro e tal, e eu sempre gostava dos fantoches, que ela fazia bastante coisa de fantoche, de teatro infantil. Então eu já era um cara que já estava enfiado no meio artístico, assim, porque eu gostava muito daquilo, me deixava bem feliz. O mais preocupado mesmo nisso era o meu pai. Porque meu pai, como estava muito longe de mim, as poucas vezes que ele me via imitando minha avó. Eu ficava imitando a Daniela Mercury, sempre de mulher, meio transformista mesmo assim. Só que eu era criança, eu não sabia, né, o que eu estava fazendo, nem o que significava aquilo. E meu pai, ele ficava meio assim comigo, ele ficava meio preocupado mesmo com a minha sexualidade, né? Não pelo fato dele não me aceitar se eu fosse homossexual ou não. E sim preocupado mesmo, porque eu acho que se eu tivesse um filho, talvez eu também ficaria preocupado, eu ficaria atento, né, para ver qual é a opção sexual dele, para apoiá-lo. E a minha mãe também começou a ficar bem encucada, porque é importante para a família saber aquilo ali. A minha mãe sempre foi muito ligada a mim. Aí aconteceu um fato muito chato, assim. Eu vou falar isso aqui não porque eu quero parecer nada, é uma coisa que só eu e minha mãe realmente sabemos, e também para espantar um fantasma da minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, 11. A minha mãe sempre me mimou muito e ela falava para mim: filho, quando você for no banheiro, escova os seus dentes no chuveiro para você economizar água. Eu lembro que num certo dia, encucado com isso, eu peguei a escova de dente e eu introduzi a escova de dente eu lambuzei o cabo da escova com condicionador e ardeu muito, porque em contato com a mucosa arde bastante. E eu comecei a gritar no chuveiro, comecei a chorar, e a minha mãe ficou muito preocupada comigo, começou a bater na porta. E aí eu estava chorando, minha mãe começou a chorar junto comigo. Eu tive uma infância muito simples, né? Mas meu pai trabalhava muito para dar educação aos 4 filhos. Meu pai era um cara que me cobrava muito, meio que, sabe, valente, machista. Muitas vezes chegou a me bater, porque eu ajudava a minha mãe nas coisas de casa. Ele me agredia quando eu falava, porque eu tinha uma voz muito fina. Ele chegava com o táxi dele, calor de meio-dia, e falava assim: você só vai almoçar se for lavar o carro. Isso é trabalho de homem, é serviço de homem. Não culpo ele por isso. Amo meu pai, mas muitas vezes eu sofri, chorei, cresci meio que revoltado. E por isso não conseguia estudar, não conseguia falar na sala de aula, eu sofria bullying no colégio. Por conta disso, repeti 2 vezes a 5ª série, uma vez a 7ª. Foi aí que eu fui estudar no Senai, fazer tornearia mecânica, e lá no Senai eu comecei a me soltar, comecei a formar o meu grupo, jogar bola. Foi lá que eu descobri que eu poderia ser um artista, um humorista. Comecei a fazer as imitações, comecei a imitar os professores. Agora, o que me deixou muito chateado recentemente foi com os meus colegas do Pânico. Talvez seja até engraçada a cena para você. Uma vez, numa reunião de pauta na casa do Emílio, é constrangedor o que eu vou falar agora, mas o Alan depois me falou que foi ele que pediu para o Edu. Ele foi com o celular, o basculante do banheiro estava aberto, estava me sentindo muito mal, estava lá, como eu vou dizer na linguagem menos chula, estava
fazendo as minhas necessidades. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu acho que é um momento muito íntimo, né? Acho que todo mundo faz isso, né? E nesse dia eu fiquei muito triste, assim. E eu, às vezes, falo sozinho quando estou no banheiro. É engraçado, eu dei uma coçada no saco, fui coçar o nariz. O que aprendi com isso? Nunca se caga na casa dos outros. Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time for... É uma história triste. Bom, gente, acho que você já me conhece aqui do Pânico. Sou o Marvio Lúcio, mais conhecido como Carioca do Pânico. Sempre fui muito apaixonado por aquilo que eu faço. Desde pequeno eu acreditava que eu poderia realizar mesmo o que eu faço hoje. Eu sempre imaginei que um dia eu poderia estar na televisão. Eu lembro que eu fazia showzinho quando tinha 6 anos de idade, eu botava roupa de mulher e já tomava um trocado ali das amigas da minha avó Edith. Então isso é uma coisa que está em mim. Então isso pra mim me conforta, que eu falo, cara, é meu trabalho, é o que eu sempre imaginei e Deus me deu isso, não sei. Eu acho que isso me faz ser um cara muito feliz, muito mesmo. Parece que eu tô vivendo assim num mundo encantado, mas eu preciso fazer uma revelação. Uma coisa que me chateia muito, desde a minha época lá de São Gonçalo. Durante a minha adolescência eu tinha um grande sonho que era ter cabelo, sabe? Eu era muito cabeludo, eu amava ter cabelão, sabe? Eu lembro que as menininhas adoravam, assim. Não era um cara muito bonito, eu nunca fui um cara muito bonito e sou ciente disso. Na época também era muita moda. Isso tudo pra mim acabou, porque o que eu vou falar pra vocês aqui é muito difícil pra mim, mas eu vou revelar pra vocês. E o que me incomoda hoje é ser calvo. Vocês podem estar perplexos assim, pô, o Carioca é calvo e tal, mas eu sou calvo aqui, ó. Olha aqui. Eu acho que a calvície, de certa forma, ela fala assim, pô, o tempo tá passando, cara. Você não é mais aquele garoto lá. E isso me perturba demais, entendeu? Até o dia que o meu maquiador, ele me apresentou um produto. Esse produto aqui. E, de certa forma, esse produto, ele conseguiu me deixar mais feliz, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o truque. Por favor, Dinho, você pode vir aqui? O meu grande segredo, a minha revelação. Ali. E queratina. Tô pronto aqui, ó. Olha aí. Com esse truque, eu sou um cara mais feliz. Então, eu espero que vocês dividam isso comigo, porque eu não quero mais ser chamado de bunda de babuíno, aeroporto, de piolho, sabe? Parece um motel, entrada e saída, piscina no meio. Muito obrigado e espero que isso tenha me ajudado mesmo a lidar com isso de uma maneira melhor, eu me abrindo e me revelando aqui com vocês. And I turned around and I saw